Saúde, amada igreja, uma graça e a paz da parte de Deus, do nosso Pai e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Também a todos aqueles que vão nos acompanhar pelas redes sociais. Salmo 18. Enquanto vocês procuram o texto, por mais que você não dê importância, você está numa guerra. E essa guerra, ela vai atingir, se já não atingiu, a sua vida espiritual, vida financeira, profissional, seu trabalho, seus bens, sua família, seus filhos, netos, sua vida física, sua saúde. Então é importante que você aprenda. É tempo de guerra. Ou você aprende a lutar, ou terá que fugir e ver o inimigo destruindo as coisas que você construiu. Filhos nas drogas, nas bebidas, casamentos ruins, divórcios, adultérios, dívidas que se acumulam, dinheiro que não dá, problemas com magia negra, feitiçaria, macumba, bruxaria, desânimo espiritual, tudo que é da obra de Deus, você vai deixando aos poucos. Esta palavra de Deus, ela vem para você entender um pouco melhor a palavra sobre guerra espiritual e olhar a sua vida e a sua família. Salmo 18. Eu vou ler do versículo 29 ao 37. Na ministração eu vou ler mais uns outros. Então você não precisa fechar a Bíblia, que eu vou falando os versículos para você acompanhar comigo. Diz assim: porque contigo entrei pelo meio de uma tropa, com meu Deus saltei uma muralha. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam. Porque quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho, faz os meus pés como os das servas e põe-me nas minhas alturas. Ensina as minhas mãos para a guerra, de sorte que os meus braços quebraram um arco de bronze, de cobre. Também me deste o escudo da tua salvação, a tua mão direita me susteve, e a tua mansidão me engrandeceu. Alargaste os meus passos debaixo de mim, de maneira que os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei, senão depois de os ter consumido. Pai Celestial, lido está a palavra, o texto sagrado desta noite, no Salmo, e que teu Espírito Santo seja soberano para falar conosco nesta noite e abençoar a todos que vão receber essa mensagem. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode se sentar, meu irmão, minha irmã. Glória a Deus. O Salmo 18, ele é um salmo de Davi, é um salmo de agradecimento por um livramento e vitória em suas guerras pessoais. Ele canta a forma como que Deus mostra o seu amor ao seu povo e ajuda aqueles que o temem. Aqui Davi expressa a sua mais alta gratidão ao Senhor, para que todo o povo pudesse cantar e agradecer a Deus, e também orar pelos herdeiros, para que fossem fiéis ao Senhor e fossem líderes militares valentes, que soubessem guerrear as guerras do Senhor. Não vou comentar o salmo inteiro porque ele é grande, mas os principais textos, para que a gente tenha uma ideia. A gente já cantou tanto esse cântico, né? O caminho de Deus é perfeito, a vontade do Senhor é aprovada, e a gente talvez nunca entendeu. Então a ideia é essa, que a gente entenda. No versículo 1 ele fala: eu te amarei ao Senhor, fortaleza minha. Ainda é só o salmo. A palavra amar em hebraico, hakan, ela retrata assim uma profunda e gentil devoção que vem do coração. Então é um amar profundamente mesmo. É um amar com misericórdia, quando se refere a Deus, né? Que retrata o que? A tristeza sentida quando você vê uma pessoa passando por uma aflição, e aquele desejo faz com que você imediatamente vá aliviar o seu sofrimento. Os salmos de Davi, como os dos salmistas em geral, eles nasceram o quê? De experiências com Deus. Porque Davi gastou a sua vida servindo a Deus, sem dar desculpas, nem justificativas. Então, à medida que ele ia vivendo, que ele ia vivenciando, ele ia então sendo inspirado pelo Espírito Santo. O versículo 2 diz: o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Rochedo aqui, a palavra hebraica selá,
ela fala de um penhasco, de uma grande montanha, de um rochedo, né? Uma grande montanha de rocha, próxima ou do mar ou do rio. Lugar forte em hebraico é Matsud. Fala de uma fortaleza, um forte militar, que é uma fortaleza militar situada num lugar bem estratégico, que ele domina e protege aquela cidade. É uma figura de um lugar seguro. O rochedo é uma figura da segurança dada pelo Deus de Israel, o Senhor dos Exércitos, Yahvé. Libertador, Palat, a palavra hebraica, fala aquele que te livra de algo, te coloca num lugar seguro. Fortaleza, a palavra hebraica tsur, ela fala, é o mesmo sentido, é uma rocha no sentido de rochedo mesmo. Escudo, a palavra marmone, se refere ao broquel, que era um pequeno escudo redondo, de ferro, com uma boca central, é símbolo de proteção. E força, interessante esta palavra, no hebraico é keren, que significa chifre. Aquele se refere às pontas do altar de bronze, o altar do tabernáculo, que ele protegia quem corria atrás do socorro de Deus. No discipulado de quinta-feira eu vou estar explicando isso, mostrando como e ilustrando como que funcionava isso. E depois a gente vai postar na internet, né, depois que a gente ministra, a gente grava um vídeo para que vocês entendam, porque muitas coisas que nós vemos tanto para frente do Novo Testamento, do Antigo Testamento como do Novo Testamento, elas têm origem no Antigo, e a gente nunca consegue entender porque não entende o que aconteceu. Então a gente, ao estudar o tabernáculo, vai descortinar muito o Novo Testamento e muitas passagens dos Salmos, vocês vão entender. Então quando ele fala isso, aqui de força, ele fala do chifre do altar. A gente vai ver que no altar tinham 4. Então quando uma pessoa ela era falsamente acusada, ela corria no altar e tocava a mão no chifre. Então ninguém podia fazer mal para ela, porque a proteção dela vinha do Senhor. E salvação é muito curiosa, a gente vê na escritura como é que o original ele nos revela coisas que a gente não conseguiria ver na língua portuguesa. A palavra hebraica para salvação é Yesha, de onde vem o nome de Jesus em hebraico, porque em hebraico o nome de Jesus é Yeshua. Então, de Yesha vem Yeshua. Yesha é salvação, Yeshua é Javé, é a salvação. Na palavra do Senhor, todos os nomes eles têm alguma funcionalidade. É por isso que na Bíblia a gente vê que ele se preocupava o nome que ia dar. Hoje não, hoje as pessoas pegam nome na internet, vê nome de artista famoso e soca no filho. Bota cada nome sem saber exatamente a origem. Mas significa feliz. Então bota lá. Vamos ver se vai ser feliz mesmo. E o nome na Bíblia ele tem muita essa importância. E alto refúgio, a palavra Misgab, é um lugar muito alto, inacessível, né? Como uma montanha, um penhasco. Pensa lá no Monte Everest. É um baluarte, é uma espécie de segurança máxima, né? Todas essas metáforas hebraicas aqui, elas todas dizem uma coisa só, que a proteção e a confiança de Davi estava em Deus. Então ele se sentia tão protegido, porque ele estava andando com o Senhor. Então ele não tinha medo. E ele estava o quê? Fugindo do rei Davi, do rei Saul. Saul com as suas tropas estavam perseguindo para matá-lo. Então ele procurava os seus refúgios aonde? Nas cavernas e nos rochedos, dos leitos secos dos rios. Mas ele dizia que o rochedo em que ele confiava não era aquele ali, era Deus. Ele não se fiava nas coisas humanas, como as pessoas hoje, né, a igreja tem feito muito isso, confiado nos homens. Ele não, ele confiava no Senhor. É por isso que Davi nunca foi derrotado em guerra. Em quem você confia? Quem é a confiança? No versículo 3 ele diz: invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Louvor, a palavra halal. Às vezes eu coloco algumas curiosidades para vocês verem como que na Bíblia as coisas são tão ligadas, e a gente passa a vida inteira, morre como cristão e nunca descobre essas coisas. Então a gente traz essas riquezas para mostrar que as coisas na palavra de Deus ela é muito interligada. Antigo e Novo Testamento, então as coisas elas se interligam, porque o Espírito Santo ele fez um trabalho perfeito, e a gente só consegue vendo isso quando a gente vai buscar na fonte, né? Vai beber da fonte. A palavra louvor, então, é a tradução de halal, que significa elogiar. Louvar é elogiar a Deus, é gloriar-se dele, é falar coisas maravilhosas dele. Essa palavra ela significa o seguinte:
de louvor, ela está associada ao ministério dos levitas, que eles louvam a Deus pela manhã e à noite. Você vai poder conferir isso, por exemplo, em 1 Crônicas 23:30. E depois, lá no Salmo 148 e no Salmo 150, toda a criação ela é chamada para participar desse louvor, inclusive usando os instrumentos musicais. E aí o louvor tem que ser o quê? De acordo com a palavra de Deus. Não é essas coisas que andam cantando por aí, não. A palavra aleluia, que nós cantamos muito, é um chamado para louvar a Iá, que é uma forma abreviada do nome Iavé. Então a palavra, você vai ver lá no Salmo 145, 146:1, e aleluia significa louvai a Iá, que a gente traduz como louvai ao Senhor, e vem de halal. Então uma palavra liga a outra. Então, naturalmente, quando nós falamos, por isso que eu fico muito triste de ver que nos cânticos modernos, essas músicas modernas, raramente se usa a expressão, se fala muito de ele, você, e não tem aleluia, que é uma palavra sagrada na Bíblia. É louvai a Yahvé, louvai ao Senhor. Davi primeiro ele ora e depois ele canta. Ele já nos ensina o princípio. No versículo 4 diz: tristezas de morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram. Davi fala das angústias e as aflições de morte provocadas pela perseguição que era constante do rei Saul contra ele. Davi não tinha paz, ele vivia fugindo. Quem sabe não anda acontecendo isso com você? Está sem paz, está fugindo de alguma coisa, tomando chá de sumiço, não encontra paz, procura as coisas nos homens, procura as coisas nos objetos, porque hoje a igreja ela está feiticeira, ela acredita em objetos, ela acredita em vestimentas, ela acredita em coisas que agradam os olhos humanos. Ela está perdendo a noção do sobrenatural. O verdadeiro cristão que vai conseguir suplantar todas as tribulações é aquele que consegue viver no sobrenatural, como Davi viveu, como a igreja primitiva vivia. Então ela não vivia pelas coisas que agradavam aos homens, mas aquilo que agradava o Senhor. Versículo 5 diz: tristezas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Tristezas, a palavra hebraica aí é Quebel, que significa cadeias, corda, cordão, laço, dor, tristeza, destruição, dores de parto. Inferno é a palavra Sheol, que vai ser traduzida no Novo Testamento. Sheol, o mundo inferior, para onde vão os ímpios mortos, né? Vão após morrerem, vão aguardar o juízo do trono branco. É símbolo também das forças satânicas que nos atacam. Quando Davi fala aqui das tropas de Saul vieram avançando para matá-lo, iriam destroçá-lo, então ele fala que as tristezas do inferno, laços do inferno, estavam se armando. Era muita gente, é como se fosse a correnteza de um rio violento, ou as águas do mar, tivesse vindo sobre ele, mas Deus afasta aquelas águas, e Davi consegue escapar. Quem sabe não é assim também que você está se sentindo, com tristezas de morte por todos os lados, amassando você, sua família, ameaças de morte reais, trabalho de macumba, de magia negra, de bruxaria, coisas que estão atrapalhando o desenrolar espiritual da vida das pessoas na sua casa. E ele fala: também fui sincero perante ele e me guardei da minha iniquidade. Davi está dizendo que mesmo diante de tudo está contra ele, mesmo ele estar vivendo sem paz, ele não se desviou. Até aqui ele não tinha feito nada de errado, não vivia como ímpio, mesmo quando fugiu e teve que se refugiar com os filisteus, que era a aberração da idolatria. Ele foi sempre sincero e íntegro diante de Deus. Aí no versículo 24: assim que retribuiu meu Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos perante os meus olhos. A santidade ela é fonte de bênçãos para quem busca. As mãos de Davi e seus olhos ainda estavam puros diante de Deus.
Somente mais tarde, lá no Salmo 51, quando ele compôs, né, se arrependendo, é que ele já teria cometido a morte pela mão dos filisteus do Urias, teria adulterado com a esposa dele, e feito toda aquela atitude pecaminosa, e fugido, né? E fingiu que nada tinha acontecido, como acontece em geral com as pessoas quando cometem pecados assim. Versículo 25 ele diz: com o benigno te mostra benigno, te mostrarás benigno, e com o homem sincero te mostrarás sincero. A palavra benigno é tradução da palavra cassite, que significa santo, fiel, bondoso, piedoso, no sentido de uma pessoa reverente, temente a Deus. Sincera também é uma palavra que quer dizer completo. Quando você fala de um carro completo, significa um carro que possui todos os itens exigidos por lei e os acessórios que você considera imprescindível, né? A direção. Quando fala de uma pessoa íntegra, quer dizer, um cristão que ele já tem na vida dele os fundamentos básicos do cristianismo, os 6 princípios, os fundamentos de vida, obediência, honra, caráter, gratidão, autoridade, obediência, as 6 letras do cristão, lembram? Os 2 S's, o P, 2 P's, o A e o O. Santidade, servir, pregar, perdoar, amor e oração. Então ele fala de alguém completo. Então ele diz aqui que Deus retribui a todo aquele que o serve de modo completo, com amor, com responsabilidade, com zelo. Então Davi tinha certeza que ele tinha uma responsabilidade. Então fazer as coisas de Deus, a gente precisa, na empresa, se você não fizer, você é punido, eles te mandam embora. Então na empresa a gente é obrigado a fazer. Deus não, Deus você só faz se você o ama de verdade. Como que você sabe se o amor por Deus já está maduro e completo? É só ver como você trata a obra dele. É só você ver, aí você sabe. Porque amor é prática. Como é que a mãe ama o filho? Pelo cuidado, não o pai. Pelo cuidado, pela proteção. A mesma coisa a gente faz com as coisas de Deus. Quanto mais eu amo a Deus, mais eu faço as coisas da maneira melhor possível, as coisas dele. Gente relaxada, que faz tudo reclamando, que arruma desculpa para não fazer, não deve nem pensar em receber uma bênção como essa. No versículo 29 ele diz: porque contigo entrei pelo meio de uma tropa, passo pelo meio de um batalhão, com o meu Deus saltei uma muralha. Por que ele fala isso? O Davi que venceu o gigante Golias, agora ele está falando da vitória que ele teve sobre os jebuseus, que está lá em 2 Samuel capítulo 5, versículos 6 a 10. Ele tomou a fortaleza de Sião, que passou a ser chamada de cidade de Davi. Foi uma vitória notável sobre os seus inimigos. Então, ele realmente consegue fazer isso. Ele passa pelo meio, então ele corre, porque ele vai falar lá na frente que Deus faz os seus pés como os a nossa tradução fala serva. A tradução atualizada fala corça, né? Que é um animal veloz. E a gente fala daqui a pouco sobre isso. Quer dizer, cada situação que ele vivia, Deus tinha um modo diferente de fazer uma intervenção soberana. Davi era fugitivo por muitos anos, e Deus lhe deu uma capacidade para saltar a muralha, que era a coisa mais familiar que ele tinha. Tem que saltar a muralha, Davi, porque então ele estava sendo preparado para as coisas que viriam, numa situação ruim. Então muitas das situações ruins que nós estamos enfrentando, elas deveriam estar nos ensinando, porque nós temos tempos difíceis vão vir pela frente. Todo mundo está olhando os acontecimentos do mundo sem entender que o plano de Deus de salvação e de restauração para estabelecer o milênio aqui, ele continua. E o passo 1 é o arrebatamento da igreja. E para começar o arrebatamento da igreja, tem que acontecer a totalidade da apostasia. O que está aí é pouco ainda. Muita gente está sendo enganada, e vai continuar sendo enganada, e mais pessoas serão enganadas. As pessoas estão botando toda a sua confiança nos homens, nas promessas dos homens. Aí ele diz assim, no versículo 30, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam.
para todos os que nele confiam. Caminho aqui é Derek. Quando Jesus, vocês vão entender isso, porque até hoje eu não vi ainda alguém conseguir explicar isso, a não ser professor de hebraico. Ele disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele se referia às portas que tinha dentro do tabernáculo. E um deles, os judeus chamavam de Derek, que é o caminho, fala da direção, é o curso da vida, a vida moral, mas acima de tudo, ele está se falando da palavra de Deus. O caminho de Deus é o caminho estabelecido em sua palavra. Hoje, o que está sendo feito? A Bíblia está sendo mudada, estão fazendo atualizações, traduções distorcidas, e muita gente está rasgando um versículo para cá, tirando, anular o Antigo Testamento. Não, a palavra do Senhor, ela é provada, e nada vai escapar. Muitas profecias do Antigo Testamento nem foram cumpridas ainda. Ela nunca falha. Quem reivindica as suas promessas deve se dispor a cumprir as condições apresentadas. Eu falei uma coisa, vou falar uma coisa aqui que vai deixar muita gente revoltada, mas lamento, eu como já estou acostumado a não agradar homens, não vai ser hoje que eu vou começar a fazer isso, porque eu tenho um Senhor a quem eu sirvo. A nação dos judeus, a nação de Israel, é uma nação pequena, não tem florestas, não tem minérios de ferros como tem o Brasil, não tem riquezas de petróleo como tem a Venezuela, por exemplo. E mais da metade do dinheiro do planeta está na mão de judeu. Por quê? Porque eles cumprem e creem numa promessa do Antigo Testamento, porque eles não aceitam o Novo. Hoje, a igreja abandonou isso. Isso é coisa do Velho Testamento, isso não está tudo bem, só que a riqueza está com eles. Então assim, se você quer a bênção de Deus, tem que se dispor a cumprir as exigências, porque toda promessa do Senhor tem uma exigência. Para entrar na terra prometida, eles tinham que vencer os gigantes. Então não adianta reclamar, existe sempre uma condição, é sempre. Então assim, fica todo mundo olhando. Eu fico admirado de ver, a maior parte dos bilionários do mundo são judeus, porque eles creem na palavra de Deus, a palavra de Deus aprovada. Então o homem pode dizer que isso não vale mais, o homem pode dizer que aquilo não vale mais, mas a palavra de Deus continua, e Deus tem um compromisso com sua palavra. A gente acredita em revelação de homem. Deus está dizendo para você que você tem que sair dessa igreja e vir para essa igreja. Gente, o que vale a palavra? O que vale a mensagem da palavra? A gente crê em homem, a gente se fia em homem, em ser carnal, que come carne, arroz e feijão e morre. Davi confiava no Senhor. O caminho de Deus, a palavra de Deus e as guerras de Deus, que são as guerras da família. Ou você participa e luta, ou vai deixar e vai ver o diabo destruir a família. E quando eu falo de destruir, olha os casamentos da família, olha os casamentos como estão dentro da tua família, olha a salvação das almas da tua família, olha as obras de bruxaria entrando na tua família. Quando isso está acontecendo, é porque nós não estamos guerreando direito. Vai fazer festa, ué. Faz churrasco. Vê se demônio vai ser expulso no churrasco. Aí tem os irmãozinhos abençoados que vão trazer a loira gelada, não é? Versículo 31. Porque quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? É uma pergunta retórica. Isso aqui é feito quando você quer respostas óbvias, porque você vai dar ênfase no que você está falando. O apóstolo Paulo, ele é rico nisso. Quando a gente pega lá, ele sempre faz isso. Ele gostava demais disso. Não há lugar no coração de Davi como refúgio do Senhor, senão o Senhor. Não há nenhum Deus. Davi não confiou nos reis da época, ele não confiou nos políticos da época, ele não confiou nas imagens de esculturas dos deuses falsos da época,
Ele não confiou em nada. Davi estava muito bem resolvido com o Senhor. Bastava-lhe o Senhor. Era só o que precisava na vida dele. Por isso, nunca perdeu uma guerra. Nunca, mesmo estando em menor número, o rei Davi, mesmo diante do gigante Golias, ninguém venceu Davi dessa forma. Vão vencer de outra maneira, com a tentação. 32. Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. É na mais dura guerra espiritual que Deus reveste você de força. É como se Ele colocasse uma blusa em você, ou um colete à prova de balas. Ele nos aperfeiçoa no seu caminho, mas você precisa da palavra, porque Ele tem que implantar dentro de você a palavra de Deus. Sabe o que é mais importante para Deus? Olha, às vezes você se preocupa com coisas que os homens veem, mas Ele se preocupa de saber se da sua boca está saindo mentira, se você está sendo fofoqueiro, se você é o tipo de pessoa que não ora, mas reclama. E nos momentos de dificuldade, o que é que sai? Então, se você está enfrentando uma fase difícil, complicada, o que mais sabe fazer? Pare e diga assim como Paulo: Senhor, o que queres que eu faça? Deus vai mostrar para você e clarear você. A gente gosta de profeta que traz palavras deliciosas. Eis que estou contigo, e você vai vencer, e você vai ser prosperado, e você vai ser muito rico, e você vai ter muitas casas, vai ter muitos carros. Esse ano eu troco o seu carro, amanhã você vai ganhar na loto. Opa, já pode amarrar, né? A gente gosta disso. Veja quantas vezes vocês leem na profecia no Antigo Testamento isso. Dá uma olhada nos profetas, as mensagens que eles traziam. Por isso que serraram, amarraram numa árvore o Isaías, e serraram no meio. O Jeremias jogaram dentro de um poço. Versículo 33: faz os meus pés como os das servas, e põe-me nas minhas alturas. A palavra servas aqui é ayalá, que pode ser traduzida como corça, serva ou gazela. É um mamífero da família dos cervídeos. A velocidade da corça, ela é mitológica, tanto que foi um dos 12 trabalhos de Hércules, na mitologia. A corça, ela atinge uma velocidade de 90 a 100 km por hora. Ela corre mais que o leão, que corre 80 km, sorte dela. Sim, ela pode correr e escapa dele. Ela só não escapa do guepardo, que corre de 105 a 130. Se ela morar num lugar que não tem guepardo, ninguém pega ela. Davi está dizendo que a força que o Senhor fez dele, um guerreiro tão rápido e veloz, e por isso o Saul com suas tropas nunca conseguiram alcançá-lo. Ele corria mais, correu atrás dele, mas ele corria mais. Se correr o bicho pega, não pega não, porque se você correr com força do Senhor, o bicho não pega. E se ficar com o Senhor, ele também não come. Vamos mudar esse ditado. Se correr com o Senhor, o bicho não me pega. E se eu ficar com o Senhor, ele também não toca em mim. É, revelação de Deus, meu irmão. Minha irmã. A gente está sendo treinado, por bem ou por mal. Versículo 34, ele diz: ensina as minhas mãos para a guerra, de sorte que os meus braços quebraram um arco de cobre. Ensina. Eu fico admirado. No começo a ver isso, eu fico admirado. A palavra hebraica aqui é lamad, que significa ensinar, treinar como um discípulo. É discipulado. Meu Deus do céu, essas palavras hebraicas. E é interessante que quando você pega aquela palavra inteira, que é talmid, ela tem 3 palavras que são modificações no hebraico. Lomed, que quer dizer aprender, porque talmid é discípulo, né? Quando Jesus falou ir de fazer discípulos, ele não falou em grego, ele falou em hebraico, ele falou, ou a palavra, ainda que era aramaico, ele usou a palavra talmid. Então talmid, ela vem de lomed, quer dizer aprender, vem do lamad, que é essa palavra que aparece aqui, que quer dizer ensinar, e tamid para sempre, quer dizer,
O discípulo, ele aprende e ensina, sempre. Está aprendendo e ensinando, é isso que acontece com o discípulo. Ele fala para a guerra, ou combate, como diz a atualizada, traduz a palavra milkamai, que quer dizer guerra, batalha. Então Deus nos adestra para as guerras. Que guerras? A guerra da sua vida, a guerra que se enfrenta no trabalho. É o invejoso, é a invejosa, é aquele que está no teu pé, é aquele que está de olho gordo sobre as suas coisas, aquele que está lá tentando puxar o seu tapete para ver se manda você embora, é aquele que está arrumando um jeito de destruir a sua vida, é aquele que joga coisa, você chega no lixo, tem lá um negócio feito, você não sabe o que é, é aquele lá. Arco, quechete, arco para combate, era a arma mais poderosa de guerra dos tempos de Davi. Era um arco de madeira reforçado com bronze. Ele ficou tão forte que ele quebrava isso. Quando bem treinado pelo Senhor, quando você obedece, o treinamento é obediência, meu irmão. Se eu não traduzir para você, deixa eu traduzir de uma maneira que você entende. O que é esse treinamento? Obediência à palavra de Deus. Eu não falo nada para alguém fazer que não seja na palavra. Nenhuma arma mortal toca em você. Vocês se lembram daquele testemunho do nosso motorista que foi em Bauru, lá enfrentando trabalho de demônio, o demônio falando para ele: olha, enquanto esse pastor estiver orando atrás de você, eu não posso fazer nada. Isso daí é posição. Agora, se um faz isso, imagina uma congregação. O diabo veio para aprisionar famílias. Ele quer destruir as famílias. Ele quer ver os seus filhos, ele quer ver os netos, quer ver todos o que? Na prostituição, nas drogas, no homossexualismo, no lesbianismo, no roubo, no crime, tentando o suicídio. Quando isso está acontecendo, é uma guerra que a sua família está acontecendo, é divórcio, é separação, é adultério. Quando você vê que a sua família está enfrentando problemas disso, eu vou naquela igreja porque naquela igreja, irmão, a guerra é com você. A guerra é com você, com a sua família, com a tua casa. E tem uma posição que você tem que tomar. A Bíblia Sagrada ensina o seguinte sobre isso. Eclesiastes 3,8 diz assim: tempo de amar, tempo de odiar, agora é tempo de guerra. Fala de tempo de paz, mas é tempo de guerra. O que a Bíblia ensina? A guerra contra quem? Efésios 6,12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, ou, como a gente conhece como governadores deste mundo tenebroso, contra as hostes espirituais da maldade, ou como forças espirituais do mal, nos lugares celestiais. A Bíblia chama o cristão de soldado. 2 Timóteo 2,3 diz: tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. A palavra soldado aqui, stratiotes, significa soldado, um guerreiro, um homem de guerra. É uma metáfora para um campeão da causa de Cristo. A Bíblia não nos chama de atletas de Cristo, de Jesus Cristo. Ela não nos chama de artistas de Jesus Cristo. Não nos chama de levitas de Jesus Cristo. Mas eu sou um levita. Não, você não é levita, não. Levitas são descendentes de Levi, da tribo de Levi, que são os únicos conhecidos lá em Israel. Você não é levita coisa nenhuma. Pode ser artista, mas por isso que é como é. A Bíblia nos chama, você é um soldado. Soldado é uma palavra que é usada para o masculino e feminino. Então a gente não fala soldada. Eu lá mesmo na base da polícia eu tenho que falar soldado, né? Lá tem as mulheres, mas é soldado. É soldado de Jesus Cristo. Sabe para que é soldado, meu irmão? Soldado é para guerra. E o que você tem que combater? O bom combate. Paulo escreve lá em 2 Timóteo 4,7: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Combati o bom combate. Missão dada, missão cumprida. Não tem desculpa, esfarrapada. Trabalhou demais, está cansado, está com dor, está chovendo. O soldado é superior ao tempo. Esses obstáculos não podem atrapalhá-lo, cheio de mimimi. Por que eu não venho na oração? Tá bom, só pergunta para os demônios se eles não vão lá atacar tua família nesse momento. Vocês também não vão lá, tá? Eu não vou orar, mas vocês também não vão lá, tá bom? Fechou? Fechou. Não tem isso, meu irmão. Não tem isso, não.
completei a carreira. Cada cristão, ao chegar no final da sua vida, deve glorificar a Deus, porque não somente cumpriu a missão de pregar o Evangelho, como também cumpriu o seu serviço. Guardei a fé. Cada ensinamento e fundamento dos apóstolos que aprendeu, obedece com fé e amor, e não os trocou por causa desses pregadores de redes sociais que pregam heresia. No combate da oração, Colossenses 4,12, Paulo fala assim: saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes e perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Epáfras quer dizer, em grego, gracioso, cheio da graça. Combatendo, a palavra agonizomai em grego é ser um combatente nas competições públicas, onde um saía vivo, o outro morria. Aí ele fala nas orações, produzia ok, era a oração dirigida a Deus. Sabe o que acontecia na época? Em muitos países, os judeus não podiam construir sinagogas, então eles faziam, em alguns locais de oração, geralmente à beira de rio, que era um sinal para eles, né? E ali eles se reuniam em oração, porque a congregação orando é uma bomba atômica no diabo. É por isso que os demônios sempre assopram para você assim: olha, você está muito cansado hoje, não precisa ir, relaxa. Você já ora muito, hoje só não vai fazer falta. Você já trabalhou demais, relaxa, Deus vai entender. Esse é o problema. Nós temos uma batalha. E ele fala para ser o quê? Firmes, perfeitos e consumados. A palavra firmes, esteime, é fazer você ficar de pé, é não deixar você cair em tentação, cair em pecado, você cair no desânimo. Perfeitos, teleios quer dizer um cristão maduro, sem mimimi. Eu estou aqui tomando guardinha, eu não vou embora. Não, aguenta. É você fazer de você alguém que saiba enfrentar fracasso. Eu estava vendo ontem, achei interessante, mesmo sendo tudo em inglês, eles estavam explicando e passando embaixo, contando a vida. É uma pessoa do mundo, mas eu achei interessante por ser quem é, o Elon Musk, que é o mais rico da atualidade. E ele fala uma coisa interessante para todo mundo: olha, eu agora, mas eles não veem como que eu fracassei. Ele fracassou tanto que teve numa empresa, pegaram as ações dele, pegaram o dinheiro e mandaram ele embora. Ele falou: você não pode ter medo do fracasso. Então esse firme, o consumado, tornar completo, você obedece a palavra de Deus e não importa, porque nem sempre o sucesso ele é prova de Deus. Porque Salomão, em todo o seu auge, era um homem rico, respeitado, era quase que idolatrado, e ele estava já com o coração desviado do Senhor. E Davi, nesse fracasso todo, perseguido, Deus estava com ele. Você está no mundo, mas você não é do mundo. Satanás tem o direito de dominar, de dirigir, de atrapalhar a vida dos ímpios, mas na vida de um cristão de verdade, se você estiver guerreando, ele não vai poder fazer isso. Não dê brecha. Os demônios vão fazer tudo para deixar você orar sozinho. A gente ora em casa, mas a gente precisa de estar no rebanho, porque você nunca viu um soldado sozinho ganhar uma guerra. É um exército que ganha. Versículo 35: também me deste o escudo da tua salvação, a tua mão direita me susteve, e a tua mansidão me engrandeceu. Mansidão, avá, fala de bondade, pacífico, naquele do bem que a gente fala hoje. Brandulha é a virtude de quem tem carinho, ternura, e clemência, a disposição para perdoar. Foi a clemência de Deus que permitiu que Davi alcançasse o sucesso que ele alcançou. Aí a gente enverga, ele fala aqui do escudo da salvação, né? A gente tem as armas, o cinto da verdade, a couraça que é a obediência, a couraça da justiça, os pés da palavra, o escudo da fé que é o Senhor, o capacete da salvação, minha mente, coração, pensamentos em Cristo, e a espada, que é a única arma de ataque que temos. Versículo 36: alargaste os meus passos debaixo de mim, de maneira que os meus artelhos não vacilaram. Quem já subiu em serra e monte vai entender isso. Você está subindo, você tem que encontrar lugar para pôr a mão. Depois o próximo passo, você tem que
pôr no lugar certo, porque você pode escorregar e cair de lá. É isso que ele estava falando. Você tem que saber aonde coloca o teu pé, para não cair nas armadilhas dos inimigos. Tem gente que é simplório, que cai em tramão, ganha um presente de uma pessoa invejosa, que só Deus na causa. Pega, eu comi. Tem problema? Bom, a gente vai saber agora, né? A gente precisa ser atento, irmãos. Infelizmente, há muita gente maldosa nesse mundo. A gente precisa ter um olhar atento. Obras de bruxaria, feitiçaria. Já vi até pessoas de igreja indo fazer trabalho de macumba para ficar com o marido da outra. Versículo 37. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei, senão depois de os ter consumido. Davi não tinha prazer nas guerras, mas ele sabia que era necessário. Isso não é brincadeira. Os cristãos de hoje agem como filhote de pássaros, com os olhos fechados e a boca aberta, só para receber alguma coisa, come um pouquinho e vai embora. Satanás vai desanimar. Ele não vai querer que você quebre o domínio dele sobre a sua família. Não vai querer mesmo. Nós temos autoridade de crente, mas de que adianta ter e não usar? É a mesma coisa que você ter um carro na garagem, um carraço lá, tanque cheio, você anda a pé ou anda de ônibus. Por que isso não? Versículo 49. Assim que, ó Senhor, te louvarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Louvarei aqui, Yadá quer dizer louvar. Yadá em hebraico é ações de graças, é agradecer. Literalmente significa arremessar uma flecha. Quer dizer, o sentido simbólico é quando você estende as mãos e louva e agradece ao Senhor. Agora eu venci, Senhor, essa batalha. Gentios, essa palavra os judeus chamam nós até hoje, Goi. Quando aparece um filho judeu lá, de repente com uma moça que não é judia, né? Alemã, brasileira. Filho, você vai casar com uma Goi? Então Goi significa gentil, é um povo não judeu. Cantarei louvores, amar. Fala de cantar, de fazer música. Davi era assim, né? Tocar instrumentos. O seu nome, Shem, como os judeus chamam Deus hoje, eles não usam o nome. Eles dizem Shem, ou Olam, o eterno, ou Shem, que é o nome que vem lá do mandamento também. Nome designa o próprio Deus. Para eles, nome, para o hebreu oriental, nome é a própria pessoa. Os brasileiros têm dificuldade, né? A gente vê aí, os TJ vem falar para mim, mas não, tem que ter um nome, não, gente. Entenda que judeu é oriental, ele tem uma cabeça diferente. Para ele, o nome é a pessoa de Deus. Davi ensina o quê? Que quando você obedece a Deus, Ele vai te acompanhar em todas as suas guerras. E esse versículo foi citado por Paulo em Romanos 15, 9. E para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito, portanto eu te louvarei entre os gentios e cantarei o teu nome. E no versículo 50, que é o último versículo do Salmo, ele fala: pois engrandece a salvação do seu rei e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi e com sua semente para sempre. Davi só assumiu o governo quando Deus o autorizou. Ele nunca brigou para arrancar o Saul. Ele esperou o tempo dele. Por isso que o reinado de Davi foi o melhor reinado na história de Israel. Porque era um homem de Deus, no tempo de Deus, dirigido por Deus. Benignidade é a palavra quesed. Depende da tradução. Você vai encontrar como quesed traduzido como benignidade, como bondade ou misericórdia. A benignidade ou misericórdia e a fidelidade, a fidelidade também é traduzida, aparece em algumas traduções como verdade. Elas servem como fundamento dos atos do caráter de Deus. O Salmo 117, 2, ele diz: porque muito grande é sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre, aleluia. Então tudo vem a misericórdia dele e a fidelidade. A misericórdia dele, que a gente fala misericórdia, é a compaixão de Deus sobre alguém que sofre ou que está numa situação ruim, aquela situação que ele não sabe que é ruim, mas você sabe, e você pede que Deus intervenha para ajudá-lo. Então a gente fala misericórdia, quer dizer que Deus deu um tempo para esse sujeito, está falando bobagem, fazendo coisa errada, para que Deus o traga e o salve. E fidelidade, Deus tem o zelo de cumprir o que ele prometeu. Ungido, a palavra hebraica é Mashiach.
vem da palavra machá, machak, que quer dizer ungir, consagrar. Mashiach é a palavra utilizada, foi traduzida como Cristo, ungido. Então quem que é o Mashiach de Israel? Jesus Cristo, e nosso também. David é David, o amado. Ele fala aqui a misericórdia e a fidelidade de Deus. Irmãos, a questão que eu tenho falado é de batalhar pela família, porque você vê que cedo ou tarde morre alguém da sua família. E a pessoa passa a vida inteira, ela só pensa na família para comer churrasco, almoçar, passear e ir nos termas. Aí quando morre, todo mundo vai para o céu. Mas ele era tão bom, ele não fazia isso, mas ele era tão bom. Gente, não vamos se iludir não, tá? Eu não estou aqui para te agradar não. Eu prego o Evangelho de Jesus Cristo. O céu não é lugar de gente boa. Para o céu vai o justo. Quem é o justo? Aquele que foi justificado no sangue de Jesus Cristo. E quem é que foi justificado no sangue de Jesus Cristo? Aquele que nasceu de novo, aquele que recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Há 35 anos atrás, Deus me deu uma palavra quando o meu irmão, o Paulo Roberto, ele se converteu. Só que ele se desviou. E eu tinha esquecido. Então quando ele entrou nesse problema todo de enfermidade com câncer, e eu pedi uma palavra a Deus sobre ele, Deus me deu uma visão. E eu estava orando em casa, a Catarina sai, a Wanda passa lá, né? A Wanda passa lá, traz ela para o Ministério de Intercessão, e eu vou orar na sala. E eu fico esse período também orando. Então elas estão orando aqui, eu também estou orando lá, das 6 às 8, eu gosto do sábado das 6 às 8, 2 horas que eu gasto em oração. A maioria deles, né? Alguns acontecem algumas situações, mas assim, esse dia eu estou orando. Então eu tive uma visão, e nessa visão, eu estava lá no necrotério, lá no velório municipal. E aparece um homem de branco, vem daqui, e depois vem um homem de branco. O primeiro pergunta assim para mim: o que é mais importante na vida? Eu respondi para ele e disse: na visão, a salvação. O outro chama: então a salvação é mais importante? Eu disse para ele: sim, a salvação. Aí ele respondeu: muito bem, então é a salvação. Eu despertei da visão e eu entendi que eu estava lá, que estava chegando o tempo final do meu irmão, ele não saía vivo. Mas Deus daria o que eu pedi a ele, a salvação. E um dia eu estou vindo do trabalho, uma segunda-feira, o Espírito Santo disse: vai lá agora. E eu fui lá. Cheguei para falar com ele, saudei, cumprimentei meu pai e entrei. E eu falei: posso falar com você? Posso. Entrei, ele falou: entra e fecha o quarto. Fechei a porta do quarto dele. Comecei a conversar e falei para ele: mas está te faltando uma coisa, Paulo. Você precisa se reconciliar. Eu aceitei, tá? Você aceitou, mas você se desviou. Você tem que se reconciliar. Senão, ele tá bom, como é que a gente faz? Vamos fazer já. Nós fizemos a reconciliação ali. Aí ele falou assim para mim: hoje se cumpriu a terceira parte do seu sonho. E eu não me lembrava desse sonho. Que sonho? No começo da comunidade, no primeiro ano, ele disse isso tem 35 anos, nós estávamos no primeiro ano. Você teve um sonho, eu aceitei Jesus, só que eu me desviei. Me encantei com o mundo, enfim, aconteceu um monte de coisa, eu me desviei. Você teve um sonho que tinha 3 partes, 2 já se cumpriram. Uma irmã da comunidade iria perder o bebê, o primeiro filho dela. Ela perdeu. A outra, que era a líder do grupo, que estava liderando o grupo, ela se desviaria, está desviada até hoje do Senhor, voltaria para a idolatria. E o terceiro era eu, era comigo. E você me viu descendo de uma escada muito alta, como descendo de um pedestal. Quando eu chegava embaixo, no chão, eu estava quebrado e moído. Mas ali eu fui salvo. Ele disse: isso se cumpriu agora. Eu falei: caramba, eu não tinha lembrado disso. Faz 35 anos, eu nunca me esqueci. Então, quando aconteceu de ir para Bauru, a última vez que foi, que a Valéria me ligou, minha irmã de Bauru, falando, ela falou: eu achava, eu falei: não, Deus já tinha me dito que ele ia levar. Mas uma coisa eu trabalhei, e esse tempo todo eu ia lá e ele falava assim para mim: a sua parte é espiritual, esquece, mas tá bom, vamos continuar com a espiritual. E eu sempre colocando nele: você está firme? Uma das últimas vezes ele me disse assim, perdeu as mãos e falou assim, ele disse assim: eu agora aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, e isso não tem mais volta. Eu
Ai, glória a Deus. Então assim, meus irmãos, olha para a tua família com muito carinho. Mas não pensa só no churrasco e na festa. Olha para a salvação. Porque depois, para te consolar e vir perguntar, olha, fulano foi salvo. Gente, só tem uma forma de ser salvo. E eu, assim como fiz com minha mãe, fiz com meu irmão, e faço com cada pessoa. Porque nesses últimos tempos eu tenho sido usado para pregar mais para a pessoa que a pessoa fala assim, olha, então quando você chegar aqui já está sabendo, eu falo, não sei como é que funciona, mas eu chego a se reconcilia com Jesus, ou aceita Jesus e vai embora. O meu cunhado foi a mesma coisa. O cunhado Zé, que estava naquele cirrose, bebida. Aí um dia eu falei para a Catarina, vamos lá. Foi a última vez que eu vi em vida. E naquela conversa e tal, a Catarina começou a falar e eu falei, vamos lá. Zé, esse é um momento importante na sua vida. Você quer aceitar Jesus, ser salvo agora? Ele disse, eu quero. Eu fiz a oração com ele, ele aceitou. Daí alguns dias ele passou mal, foi para Bauru, aguardando vaga, não deu tempo e morreu. Mas foi no Senhor, salvo. Então assim, cuida da salvação da sua família. Não fica preocupado com picuinha. Olha para a alma. Então essa batalha exige oração, exige dedicação e jejum. Porque morrer, basta estar vivo. Nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Não é só o arrebatamento que vai ser surpresa. Olha a salvação. Tem muitas pessoas iludidas com as coisas do mundo. Eu não estou não. Nem um pouquinho preocupado com isso. Você tem que entender isso. Deixa eu fazer a oração final. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, que esta mensagem vá ao coração de cada irmão, cada irmã, de cada pessoa que o Senhor assim predestinou, e possa despertá-lo para esta guerra, na oração, do jejum e na tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.